mais uma vez reunidos aqui, é uma grande alegria, essa preciosidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra do Eterno, né? O nosso Senhor da semana tem sido muito abençoado, tenho certeza que os nossos corações têm sido alcançados aí com a palavra do Eterno, tem nos ajudado bastante a aprender mais e a caminhar melhor na presença do Eterno, conforme Ele tem nos ordenado, conforme Ele tem requerido de nossas vidas, né? Então, eu quero dar boas-vindas a todos, também boas-vindas, se por um acaso tiver alguém de fora que seja a primeira vez que esteja participando desse shiur, que sejam todos muito bem-vindos, e o estudo da nossa paraxá é a paraxá Kitetsê, só que antes de dar a palavra, eu gostaria de iniciar o nosso Senhor com uma oração, agradecendo o Eterno por este momento. Bem, Eterno, obrigado por mais um momento que estamos passando na Tua presença, uma oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra, aprendermos mais dos Teus mandamentos, de tudo que Tu tens preparado para nós. Abençoa este momento de reunião, de estudos, que Tu possas alcançar cada coração aqui presente, abençoando também os nossos irmãos que estarão fazendo comentário dessa paraxá, que possamos aprender um pouco mais de Ti e sermos, assim, pessoas melhores. Te agradecemos por esse momento e ainda dizemos, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu, la'asok bidivrei Torá. Bendito sejas Tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os Teus mandamentos e nos ordenastes a envolvermos com palavras de Torá. Amém. Então, como eu disse, Paraxá Kitetsê, que quer dizer quando saíres, né, ela está no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, do versículo 10 ao 25, 19. A Haftará está em Isaías, no capítulo 54, versículo 1 ao 10, e a Brit Hadashá no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao 30. Então, irmãos, já dei boas-vindas a todos e não vou fazer nenhuma introdução sobre essa paraxá. Eu gostaria já, então, de dar a palavra para que inicie os comentários para o nosso irmão Guilherme. Eu creio que ele já está presente aí. Caso ele esteja, pode abrir a sua tela, seu microfone e ficar à vontade para nos abençoar nesse momento. Shalom, shalom, lechulam. É muito bom poder estar aqui, né? Mais uma vez, juntos, né? Nós estudarmos a Torá. Estudar a Torá é muito bom. Nós já estamos chegando, né? Já entramos na reta final. Já estamos aí a cerca de, né? Agora é a 49ª porção. Então, faltam aí cerca de 5 porções, né? Para nós chegarmos no final desse ciclo da Torá. Já estamos à porta, né, de Yom Teruah, Yom Kippur. No rito sefaradi, a Selichot já estão acontecendo. E então é um momento de observância, né? Eu e o Rafael conversávamos muito sobre essa porção. Nós dois iremos falar basicamente a mesma coisa, porque essa porção Kitetsê não tem como fugir dessa questão de falar sobre a percepção, né? Essa questão da ótica, de como nós iremos olhar e, né, para as demasiadas situações e como que vai ser a colocação do sentimento, né, que nós iremos depositar sobre todas as situações.
né, desde a situação mais básica até a situação mais complexa. Então, eu queria hoje, né, não fazer um estudo um pouco mais pesado, né? Eu queria fazer uma questão mais reflexiva. Tinha até falado com o Rafael que não ia fazer tanta leitura, né? Não ia fazer uma forma mais tão pesada, porque é uma paraxá um pouco densa, né? Mas acaba que vai pegando um texto aqui, pega outro texto ali, vai estudando, vendo, acaba que fica um pouco difícil, né? A gente não fazer algumas leituras. Essa paraxá, ela vai levar o nome, porque é o nosso primeiro versículo da paraxá, vai dizer assim, Ki tetse la milchama al overra. Né, o versículo, ele continua, mas isso aí quer dizer, se você sair para uma guerra contra seus inimigos. E isso tem uma profundidade, né, tem um significado muito grande, né, isso aí é um ponto, né, para nós estudarmos isso em um outro momento, né, principalmente essa questão, o que é se você sair, né, o que é esse kitetse? Algumas linhas, é até uma questão né, que eu vou trazer, o Rafael também irá trazer hoje, nessa questão do Yetzirará, né, Yetzirratov, Ain Tová e Ain Ra. Então, nessa porção, né, nós temos cerca de 74, nós temos 74 mitzvot. Né, e eu não quero que vocês se atenham a essa questão da quantidade de mandamentos, de ordenamentos que tem na porção. Né, que elas vão se dividir 27 positivas e 47 proibitivas. Mas eu quero quero chamar a atenção de vocês a percepção que a Torá nos chama nesses 74 mandamentos, né, nessas 74 mitzvot, que é tudo lá, por exemplo, a questão a lei sobre a mulher bonita feita prisioneira de guerra, devolver um objeto penhorado ao seu dono quando este precisa dele, pagar o salário de empregado no dia certo, né, pendurar uma pessoa que cometer, né, um determinado tipo de pecado para que os outros possam vê-lo, né, e essa forma de pendurar não poderia passar a noite. Então, se nós vermos a grande maioria, né, desses chamamentos, tanto proibitivos quanto permissivos, tudo é dentro dessa questão da percepção. De como que nós olhamos para a situação, de como que nós alimentamos dela e de como nós processamos ela, né, e depois de processar, de como isso nos traz de resultado. E para isso, né, vou puxar alguns textos da Brit Hadashah, se eu não estou enganado, acho que eu separei 3 textos, e sempre puxando essa questão aí de cada um olhar, assim, né, fazendo essa introspecção, de olhar essa questão da percepção, como que está, né, como que estão os nossos olhos, como que, qual é a pureza que estão as candeias do nosso corpo, né? Então, lá em Lucas 10, do versículo 25 ao 37, Yeshua vai dizer uma parábola, né? Vai estar dentro de um contexto ali, conversando com o jovem, com o mestre da lei, na realidade, e vai dizer assim: certa ocasião, o mestre da lei levantou-se para pôr Yeshua à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Yeshua pergunta: o que está escrito na Torá? Né? Vai estar escrito lei, mas ele é a Torá. O que está escrito na Torá? Respondeu Yeshua: como você a lei. Então, isso aí é questão de interpretação, questão de percepção. Ele respondeu: ame o Senhor,
o seu Elohim de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E isso daí é a Torá. Né? O pessoal gosta de falar que são 2 novos mandamentos. Não, isso é a Torá. Pode ver que o mestre da lei respondeu Torá. Disse Yeshua, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Yeshua, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Yeshua, o homem descia de Jerusalém para Jericó. E aqui tem um ponto muito interessante, né? Sempre que existe uma situação de Jerusalém, né, de Jerusalém, ou nós subimos para Jerusalém, ou nós descemos de Jerusalém. Nós não vamos a Jerusalém. Nós subimos ou nós descemos. E isso tem uma questão de representação espiritual, de elevação da vida das nossas vidas. Na medida que nós estamos, né, subindo para Jerusalém, nós estamos mais próximos, nós estamos mais íntimos com o Eterno. E, geralmente, quando tem essa citação de quando, né, tem essa descida de Jerusalém, tem essa questão aí de, né, talvez de um afastamento, né, mais de uma questão de um rebaixamento espiritual. E Yeshua pega e diz, né, o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. E por que aqui, né, citou um Cohen, citou um levita e um samaritano? Então aqui nós vemos 3 tipos de pessoas. E quem eram os samaritanos? Aqui existe não uma dicotomia, né, mas uma questão de Yeshua vai trazer um ponto de um samaritano que teve uma percepção de Torá e ainda até os dias de hoje, também a gente, né, eu e o Rafael, a gente conversava isso aí já há alguns dias, se não estou enganado, acho que foi na Paraxá Re, sobre que até os dias de hoje, né, cerca de 3.000 anos, os samaritanos eles continuam ainda fazendo os abates, os sacrifícios no Monte Gerizim. Mas está explícito, né, está dito e é imperativo na Torá que todos os sacrifícios eles devem ser feitos em Jerusalém, o templo. E se hoje nós não temos templo, não existe o sacrifício. Enfim, mas Yeshua, né, fala de um samaritano, né? Samaritano. Voltou. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o mestre da lei. Yeshua lhe disse, vá e faça o mesmo. E também em Mateus capítulo 6, né, do versículo 22 a 26, vai trazer eu expliquei um pouco, mas Yeshua aqui vai dizer realmente o porquê que isso aconteceu.
Né? Mateus 6, 22, 26, vai dizer assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Hashem e ao dinheiro, às coisas materiais. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Aqui, Yeshua não fala para simplesmente olhar, fala para observar. E observar, ele dá um chamamento para verificar aquela situação com atenção. Não simplesmente, né, olhar e admirar. Né? Então, Yeshua diz, observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Eterno as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, né, o Yeshua, ele dá uma explicação do que o samaritano ele teve. Né? Ele teve uma questão de uma percepção daquilo que, né, o povo já tinha. Né? O povo samaritano faz parte de Am Israel, né? Faz parte do povo, é uma das 10 tribos, né, do Reino Norte, né? Uma das 10 tribos perdidas da casa de Israel. E agora eu chamo vocês para uma reflexão, né? A nossa rotina, né, a nossa lida diária, ela é uma luta a todo instante quanto à percepção. Né? Então, a gente está todo momento, né, olhando para uma situação e tendo essa questão da percepção do que é o certo, do que é o errado, sempre à luz da Torá. Então, é uma luta do Ain Tov, né, e Ain Ra. Olho bom e olho mau. Tudo é questão de percepção. Né? Tudo é uma questão de ótica. Por isso, se faz necessário sempre, né, nós utilizarmos a ótica de Mashiach, né, uma forma figurada e ilustrativa que o nosso rabino sempre utiliza, colocar as lentes de Mashiach, né, colocar as lentes de como que Yeshua nos dá o entendimento, né, olharmos a Torá e utilizarmos a Torá como a luz, né, como o limiar do nosso caminhar, né, que a gente não pode pular para fora nem um centímetro, nem um milímetro do que a Torá nos balizou. É uma frase, né, que eu escutei na Parashá Re'eh, né, isso me marcou, que nós podemos viver, né, nós somos felizes, nós podemos fazer de tudo, mas de tudo que a Torá nos permite. E isso nós somos felizes. E isso nós devemos ser felizes, né? Porque aquilo que a Torá nos dá é bom. Aquilo que a Torá nos dá é vida. E, e isso, né, já estou entrando na reta final do que eu quero trazer, e o Rafael vai complementar muito mais do que, né, do que eu estou trazendo. Que à medida que nós, né, temos a percepção boa das coisas, todas as situações elas vão começar, elas podem não fazer sentido. Como nós vimos nessa porção, alguns mandamentos ruquim. Como, por que eu não posso misturar lã e linho na mesma roupa? Não sabemos. Mas se a Torá diz que não é para fazer, não é para fazer. E a gente não precisa de entender que não é para ser feito isso. Não é para fazer, ponto.
Mas para nós, né, para nós termos, né, essa questão de saber o que é lã e linho, a gente tem que caminhar de uma forma diligente, vigiar a todo instante, né? E Yeshua vai dizer isso em Mateus capítulo 25, se eu não estou enganado, que nós devemos vigiar e orar. Né? Também vai dizer que, né, se o Eterno não guardar a casa, né, em vão vigia a sentinela. Então, se não tiver essa questão da percepção de Torá, a nossa vida cheia de Torá, não adianta nós olharmos, não adianta a gente tentar para os mínimos detalhes, porque esses mínimos detalhes eles estarão deturpados. E isso que eu estou falando com vocês, a gente, né, vai ver o que o Rafael me mostrou essa passagem. Eu falei que ele, Rafael, eu vou usar esse texto, né? E também vou usar a explicação que o Rabino deu para você desse texto, porque assim ela ilustra perfeitamente isso que nós iremos trazer para, né, para nossa edificação hoje, que é essa questão do olhar, essa questão da percepção, de andar vigilante, sempre atento àquilo que aos mandamentos do Eterno. Está lá em 2 Coríntios 7, aí ele me mandou só 2 versículos, eu vou ler todo o texto para nós entendermos qual era o contexto e para ver o que o Ain Tov faz, né, e o que é a diferença, né, do Ain Tov e do Ain Ra, do olho bom, Ain Tov, e do olho mau, Ain Ra. Rabi Shaul, ele manda, né, ele escreve para a comunidade de Corinto assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Hashem. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. O Eterno, porém, consola os abatidos. Consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, e de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos. Olha a questão do olho bom, né? Olha a questão do que o olho bom ele faz. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Hashem desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo o Eterno, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo o Eterno, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de vocês, mas para que diante do Elohim de vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados, de encorajados ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito,
que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos. O orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Então, esse testemunho, né, do Rabino Shaul seja para edificação da vida de cada um de vocês. E de ver que esse feito, né, de olhar para a situação, mesmo se for uma puxada de orelha, a puxada de orelha é um cuidado do Eterno. Se nós estamos caminhando para o, né, para o caminho errado, se o Eterno nos puxa, né, nos chama, né, de volta, é porque o Eterno tem tem carinho e zelo por todos nós. E Ele quer que voltemos novamente a caminhar a trilhar, né, a caminhar o caminho o percurso, né, da Torá. Ele não é fácil, como o próprio Rabino Shaul mostrou. Em momentos, né, ele esteve alegre, em momentos ele esteve triste, mas em nenhum momento ele titubeou ou ele parou na caminhada. Então, que esse estudo, né, ele seja para edificação de cada um de vocês, que nesse momento de preparação, antes das últimas 4 festas, né, nós possamos estarmos mais preparados, né, para começando essa sequência de 4 festas em Yom Teruah, escutando o toque do shofar, reconhecendo o tanto que nós precisamos melhorar, para quando nós chegarmos em Yom Kippur, estarmos aptos, né, a nos abrirmos completamente diante do Eterno, afligindo a nossa alma e lembrando, né, sempre desse dia de Yom Kippur, para que assim nós estejamos limpos, né, de uma forma preparada e entrarmos na festa de Sukkot, passarmos todo o período de Sukkot e chegarmos em Shemini Atzeret no final, tendo todo o júbilo, a alegria de iniciarmos um ciclo de Torá novamente. E essa é a nossa caminhada. E ela tem que ser, sim, todos os dias, até quando se cumprir o tempo de Mashiach. Shalom. Shalom, meu irmão. Muito obrigado. Rafael, você pode, então, fazer as suas considerações aí. Caso alguém tenha alguma dúvida antes, alguma pergunta, se não, Rafael está com a palavra. Shalom, shalom. Pegando o gancho já do término da explanação do irmão Eliarro, essa questão me intrigou muito durante o estudo, né, que foi essa passagem de Rabino Shaul, né, porque essa tristeza, segundo Hashem, né, então me intrigou essa questão da tristeza, né, e aí depois de conversar com o Rabino, né, tornar a conversar com o Eliarro, aí eu fui refletindo na minha techuvá, né, no meu caminho de arrependimento e de retorno ao caminho do Eterno. E tinha realmente momentos que eu ficava triste. Poxa, eu nunca mais vou poder comer um camarãozinho, né, um porquinho, um bacon. Só que depois que a gente aprende e a gente entende que nem alimento isso a gente vê o tamanho do erro que a gente está fazendo, né, simplesmente para satisfazer o próprio desejo. Né? E é um choque de realidade, né, largar o mundo e viver com o Eterno, porque é uma questão completamente distinta de todo o modo de vida que nós temos como cultura, né? Porque nós somos culturalmente
ensinados a que tudo pode comer tudo, né? A sua vontade tem que ser feita, porque você só vive uma vez, então faça aquilo que tu queres, né? E não é assim, né? Yeshua ensinou, feita a vontade de quem? Do Pai, né? Não é a minha, não é a sua, não é nem a vontade de Yeshua, é a vontade do Pai, de Deus, né? Do Criador de todas as coisas, né? A Ele cabe tudo. E essa doação de vida para o eterno, que é uma transformação da mente, né? Que é transformar o seu hábito, o seu dia a dia. E como é que a gente faz isso, né? Esse eu acho que é o grande questionamento que todo mundo faz quando desperta e vê que está no caminho errado e quer, né, realmente servir ao eterno, né? É Torá, irmãos, não tem outra base de instrução, né? Nós temos que nos debruçarmos na Torá do Eterno, né? Estudar a Torá, para poder entender os profetas, para poder entender a mensagem de Yeshua, para poder entender os Talmidim e todo o desvio que foi ensinado ao longo desses últimos milênios, né? Ensinado pelos homens, por tradição de homens, né? E a Torá, ela é um livro que ela ensina tudo, né? Desde você se relacionar com o seu amigo, com o seu vizinho, né? Com uma comunidade, né? A construir um tabernáculo, né? Fazer utensílios. Ela dá instruções de tudo que a gente necessita na vida, né? A própria abertura da Paraxá, né? Quando saíres a guerra contra os teus inimigos e os entregar ao Eterno teu Deus, né, mostra como o Eterno se preocupa nas piores relações humanas também, né? Saindo para uma guerra, né? Você está indo fazer algo que qualquer tipo de ação de guerra é uma ação ruim, né? Na forma de ver, porque causa morte, há coisas que humanamente falando são ruins, né? Mas o Eterno se preocupa com o cativo, né? Se preocupa antes de sair para a guerra, oferece a paz, né? Então, tem toda essa dinâmica do Eterno de ensinar que, por mais que a gente esteja se dirigindo para alguma coisa, há coisas boas a se oferecer. Oferece a paz, né? Fala, irmão, não quero lutar, eu só quero passar, né? Eu não vou olhar para o lado, se precisar de alguma coisa eu pago, né? Então, esse tipo de instrução ensina muito o ser humano a conviver com o próximo, né? E a Paraxá, ela é muito rica nessa questão legal, né? Porque são mais de 70 mitzvot, né? Começa com guerra, fala de família, né? De querer casar com uma mulher que você desejou, né? Fala de pureza até para a guerra, né? Se o homem tiver um fluxo de sêmen noturno involuntário, né? Ele tem que se abster do acampamento, tem que se isolar até retornar à pureza para voltar para o acampamento, né? Então, essas coisas mostram exatamente essa relação do ser humano com o outro e também com ele mesmo, né? Fala de justiça social, fala de amor ao próximo, né? Pagar o trabalhador no mesmo dia, né? Ajudar o animal do inimigo, devolver objeto perdido, né? E uma coisa que é muito interessante no meu ponto de vista, começando com a guerra, né? Ela termina lembrando de momentos de guerra, né? Amaleque. E é um texto muito interessante, né? Nós temos que apagar a memória de Amaleque, mas não podemos nos esquecer dele. E como é que apaga a memória e não esquece? Isso é um texto também que por muito tempo me intrigou. E conforme a gente vai estudando, né, a gente vê que esse apagar da memória é realmente exterminar o povo. Não quer dizer que a gente não vá lembrar desse povo. Porque Amaleque tem na cultura judaica um peso muito forte de relacionamento ruim, né? É um povo que atacou fraco, né? Atacou pelas costas, era um povo covarde, né? Então, mostra uma estrutura completamente oposta de comunidade daquela que o Eterno quer que a gente viva, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Para não nos parecermos com os amalequitas, né? Para não vivermos conforme
outros povos, né, que não são tementes ao Eterno, né? A Malequita, ele não era só, né, um inimigo político, militar, né? Ele acaba se tornando um inimigo metaforicamente espiritual, né, daquilo que a gente não deve fazer. É uma questão de história, uma questão histórica que perdura nos ensinos judaicos, né? E é muito forte essa questão de gerações, né? Como se passa o ensino para a futura geração, né? E tendo Josué 1:8 sempre em mente, né? A gente tem que ensinar aquilo que está escrito, né? Então a gente não pode usar isso para criar formas místicas de ver a vida. Não é uma questão prática, é o dia a dia, é a forma que a gente vive, né? O ser humano na sua relação social e pessoal, né? E uma coisa que é muito interessante no texto de Deuteronômio 21, ali logo no verso 11, né? E vieres entre os cativos e vires, né, entre os cativos uma mulher formosa e a desejares, né? Quando eu fui conversar com o Guilherme, né, ele falou até que a gente ia falar a mesma coisa, mas sendo mais específico, acho que a gente vai falar do mesmo princípio, que é essa questão do Yetzer Hará, né, que é uma coisa de desejo, mas será que todo desejo é ruim, né? Porque o desejo leva à cobiça, né? Nós vimos logo em Gênesis, Rava, né, ela desejou com os olhos, né, e caiu no pecado. Desejo é uma forma de cobiça, né? Você cobiçar o que é do próximo, você está desejando aquilo que é do próximo. Mas, fazendo uma análise nas duas palavras, né, que a Torá traz para a gente consegue ter uma diferenciação muito, muito interessante, né? O verbo cobiçar, que está lá, é o 10º mandamento, né? Não cobiçarás, lo tarmod, né? O tarmod vem do verbo hamad, né? Que é ele cobiçou. Né? Tem um sentido de apropriar-se mentalmente do que pertence ao outro, né? Você quer aquilo que o outro tem, né? Não é cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo, o animal, né? O bem material que o próximo tem. É uma questão interna, é um desejo, só que é um desejo ruim. Né? Ele carrega a ideia de uma ambição egoísta, né? Aquela falta de circuncisão do coração, né? Que é cortar o ego, é cortar a sua própria vontade e viver de acordo com a vontade de Deus, né? Porque Deus não permite que você tenha esse tipo de desejo. Né? É um mandamento que eu acho que resume o pecado, né? Porque todo pecado ele parte do seu próprio desejo, porque você deseja fazer o que Deus te proíbe. Né? Já o verbo desejar, do verso 11, ele vem do verbo rachak, que é ele desejou, né? Ele se apegou, mas ele já se liga mais emocionalmente com o afeto. Você vê que é um desejo sincero que há no texto, né? Alguém que se apaixonou, né? Se afeiçoou, achou bonita, né? E tem interesse na mulher, você tem que tratar ela de uma forma muito respeitosa, né? Deixar ela chorar o luto, né? Fazer todo aquele ritual que a mim parece um ritual de purificação, né? E se ela não quiser, você também tem que, se você não quiser, você tem que respeitar ela, você não pode vender, porque considera todo o sofrimento que ela já tem na vida de cativa, né? Então há um cuidado do Eterno também com essas pessoas, que apesar de estarem vivendo uma vida pecaminosa, distante do Eterno, eles podem se arrepender e passarem a viver, né, com o Eterno. Assim como todos nós estamos buscando nesse caminho de Techuvá, estar mais próximos e ser mais obediente com Hashem, né? E então a gente tem que ter em mente essa questão do que é o próprio desejo, né? Como a gente coloca, às vezes, o desejo próprio
acima de tudo, né? Eu quero isso, eu vou ter isso, e muita gente não mede consequências para ter aquilo, né? Então, passa do ponto do respeito com o outro, né? Porque você quer, às vezes, não só tirar do outro, mas você também quer que o outro não tenha, né? Então, são tipos de sentimentos que a gente deve se abster por completo, né? E outro ponto interessante disso é quando Yeshua ensina sobre o adultério, né? Quando ele está lá no Sermão do Monte, ele fala do adultério, ele fala da cobiça, né? Da mente desejar alguém. Quando cobiçares a mulher do próximo na sua mente, né? Então, você está, antes de adulterar fisicamente, você adultera na sua kavaná, você adultera na sua intenção, né? Então, a cobiça, ela tem esse poder de fazer você cair em diversos pecados, não só na cobiça em si, né? Com a cobiça você adultera, com a cobiça você pode assassinar, né? Com a cobiça você vai desejar até outros deuses, né? Que é o pior de todos, é abandonar o eterno, né? Então, tudo isso parte dessa intenção do coração, né? Então, nós temos essa luta diária com a intenção do nosso coração. Nós temos sempre que avaliar se ela está de acordo com a Torá. Que é lícito desejar, não é lícito cobiçar, né? Ambos são desejos. Então, há uma grande diferença entre essas questões, né? Outro ponto também que eu quero trazer, deixa eu só encontrar a palavra aqui, que é uma questão que me chama muita atenção, que é uma diferença sutil entre o amor e a cobiça. Porque eu vejo muito a cobiça oposta ao amor hoje em dia, porque o amor, ele é a fidelidade, né? Ele é fazer aquilo que o Eterno deseja. Então, se a gente ama o Eterno, a gente é fiel a Ele, a gente cumpre a vontade dEle. A cobiça é o oposto desse, é o desejo, é amar a mim mesmo, é amar a minha vontade, é simplesmente satisfazer os meus prazeres. Eu me coloco acima até do próprio Eterno, porque muitas vezes nessa vontade, nesse ímpeto de realizar aquilo que a gente quer, a gente acaba se afastando, se desconectando do Eterno, né? Então, nós temos que ter muito cuidado nessas relações pessoais, né? Porque uma coisa é a forma que a gente se apresenta, outra coisa pode ser a forma que a gente é também. Então, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, né? Porque enganar o outro é fácil, né? Você cria um personagem, faz uma aparência e você pode viver uma vida de aparência. Mas você com você mesmo, você sabe de tudo que você faz. E mais ainda, o Eterno sabe de tudo. O Rabino repete isso muitas vezes na sinagoga, né? Porque a gente tem medo do que o outro vai pensar da gente. E muitas vezes a gente está fazendo coisas para agradar esse outro que ferem a lei do Eterno. E aí a pessoa não está preocupada em ferir o Eterno, em como o Eterno vai ver aquilo, né? Porque ele sabe que você está fazendo algo errado. Então, a relação com o Eterno fica prejudicada, né? E antes, agradar a Deus que agradar aos homens, né? É uma frase que eu gosto muito do que Rabino Shaul escreveu nesse texto, né? É outro texto também, né? Quem és tu, homem, para afrontar os desígnios de Deus, né? Pode a criatura saber mais que o Criador, né? Resumindo o texto, é isso, né?
E essa paraxá fala também do filho rebelde, né? Que é esse tipo de pessoa que não ouve o Eterno. É o filho rebelde. É o filho que faz o que quer, não ouve o pai e a mãe, né? Que estão ali, nesse caso, ensinaram a Torá, mas o filho não quer ouvir a voz, né, do pai, né? O texto diz exatamente isso, né? Um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, né? E ainda o castiguem, não lhes dá ouvidos, né? E ainda que o castiguem, não lhe dá ouvidos. Então, há uma correção da parte dos pais e há uma persistência do filho na rebeldia, né? Chega a um ponto que a lei manda apedrejar essa pessoa. Mas olha como o Eterno, nessa atitude, ele é cuidadoso também, né? E o apedrejarão todos os homens da sua cidade e morrerá. E eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Muita gente fala, né? A Bíblia tem leis muito severas, penas de morte absurdas, apedrejamento. Irmãos, não é para apedrejar, não é essa a intenção da lei. É para quê? A lei ela é criada para a gente ouvir o Eterno e temer. Eu tenho certeza que ninguém da comunidade se agradaria em cumprir a lei do apedrejamento. Deve ser uma cena horrenda que o Eterno não permita que nós possamos vivenciar isso. Pelo contrário, nós queremos vivenciar uma Jerusalém celestial, uma Jerusalém sem pecado. Nós queremos estar no mundo perfeito. Né? Então, nós temos que caminhar e perseverar até o fim na palavra do Eterno, né, para podermos estar lá nesse mundo perfeito. Né? E a perfeição, ela é atingível até para nós, porque é esse o padrão bíblico, ser perfeito. Né? Que é fácil? Não, não é fácil. É uma luta diária contra a nossa própria vontade. Porque muitas vezes o ser perfeito vai contra a sua própria vontade. Às vezes você não quer cumprir uma lei do Eterno, que você acha que já passou, que você, às vezes, foi ensinado assim, né? E muitos são ensinados assim, né? Só que são alianças perpétuas, né? São palavras que os salmos, que muitos gostam de ensinar salmos, né, profeticamente para Yeshua, mas quando o salmo diz que a sua lei é justa, é perfeita, sua lei é eterna, né, me encha da tua lei, e tudo que Davi fala no salmo sobre a lei, tudo que Salomão fala, é a pura sabedoria do Eterno, né, Provérbios está cheio dessa referência da lei do Eterno, ser a sabedoria para o homem. Chega nessa hora de ensinar, esquecem dessas profecias de eternidade da lei que os Salmos traz também, né? Não, eu estou dizendo esquecem, né? Mas muitas vezes sabem e não querem ensinar assim também. Isso mostra exatamente o desejo do coração de muitas pessoas, né? Que têm o conhecimento, sabem o que a Torá diz, mas preferem não ensinar, preferem ensinar mandamentos de homens. E a Torá, desde que a Torá foi escrita, os profetas repetiram isso, e Yeshua usou os profetas para denunciar a hipocrisia dos fariseus, né? Que colocavam as tradições dos homens acima das leis de Deus. E essa é a cultura que nós vivemos, que eu falei no início, que é uma cultura de vida de tradições humanas, mundanas, que não refletem o título que o país se dá de cristão, porque cristão é imitar a Cristo, né? É isso que Paulo ensina. E é isso que o próprio Mashiach ensinou, né? A gente tem que ouvir aquilo que ele disse, o que Mashiach ensinou. O que os outros ensinam sobre Mashiach se contraria o que Mashiach disse, eu não vim abolir a lei e os profetas. Irmão, está errado. Quem são essas pessoas para se colocarem acima do Mashiach? Que acima dele só Deus, é só o Pai.
ele não é a imagem perfeita do invisível? Se ele é a imagem perfeita do invisível, a gente pode tentar, e essa é a busca de se igualar a ele, ser igual a Mashiach, para ser varão perfeito, para viver a plena e perfeita vontade de Hashem. Então, nós temos que buscar, sim, nos igualarmos a Mashiach, mas a Deus, nós seremos sempre semelhantes, irmãos. Jamais iguais a Deus. Nós podemos ser santos como Deus nos ensinou a ser santo, como Ele é santo. Porque foi ensinado e ordenado por Deus para que sejamos isto. Mas isso também não nos iguala a Deus. Né? Somos imagem e semelhança. Parecido não é igual. É semelhante, aquele que se assemelha. Já a Mashiach, o filho, o homem, o varão perfeito, né, o enviado, o filho da promessa, né, a maior espera que Israel teve na sua história pelas profecias bíblicas. Muitos aceitaram, muitos outros não aceitaram, né, porque também ensinam que os judeus rejeitaram Mashiach, mas o livro de Atos diz, olha, quantos milhares, dentre eles judeus, né, gentios, povos de toda a terra, aceitaram o Deus de Israel através do ensino e através da vida, através da ressurreição de Mashiach. Muitos também o rejeitaram, né? E houve divisão depois, houve separação, houve substituição, coisas que não foram programadas pelo Eterno. Não há profecias de Israel sumir, de Israel ser substituída. Há, sim, dispersão quando Israel desobedece. Mas, como nós vimos em parashotes anteriores, se lá você se lembrar do Eterno no seu sofrimento, se arrepender, né, e se ajoelhar e clamar, o Eterno na sua bondade, na sua eterna misericórdia, vai estender a sua mão, vai te resgatar e vai te colocar no caminho. Mas quem anda depois nesse caminho, no resgate, é você. O Eterno não anda por você. Ele te direciona. Ele faz acontecer coisas na sua vida para te ensinar a andar no caminho dele. Mas ele não te pega como um fantochezinho e faz você caminhar. Não, ele quer que você caminhe no caminho dele voluntariamente. Lembra lá da Paraxá, na construção do templo? O Eterno quer aqueles que ofertam voluntariamente de coração. Coração circuncidado, com a kavaná perfeita, com aquela intenção de servir ao Eterno. Não é uma intenção de troca, não quero te servir porque eu sei que você vai me dar dinheiro, né, a prosperidade. Não é essa a intenção que se chega ao Eterno. A intenção é de servo. Né? Mashiach disse que não veio para julgar, que veio para servir. Então, o microfone está aberto, está voltando o som. Toda rabá. E então é esse tipo de intenção que nós temos que chegar ao Eterno, né? Com a intenção de servir. E ensinar isso para as futuras gerações, né? O que é mais importante aos pais e mães que nós temos na comunidade, é não só transmitir verbalmente, mas ser exemplo para os filhos. E assim toda a comunidade se torna exemplo para a humanidade. É uma comunidade que vive de acordo com as palavras do Eterno. E assim nós vamos construindo um corpo consistente que caminha de acordo com a vontade do Eterno. Essa paraxá, ela é uma paraxá muito sábia, que ensina muita coisa, né, porque ela traz essa dinâmica legal, social, né, então vale a pena sempre se aprofundar no estudo dessa paraxá, né, a Haftarah e a Brit Hadashah, elas são conectadas com essa dinâmica de
comunidade também, né, de povo, de união, de influências que um tem na vida do outro, porque se a maioria está em pecado, uma minoria que vive corretamente corre o risco de ir para uma dispersão, porque no fim das contas é uma comunidade, né? Lógico que muitos desses serão resguardados pelo Eterno, porque o Eterno protege, é o escudo daqueles que são fiéis a Ele. Então, eu quero terminar, irmãos, a minha fala, mais uma vez, tentando trazer, né, para o nosso estudo, uma forma prática de como nós devemos aplicar isso nas nossas vidas. É porque se ensina muito o místico, né, o futuro, as previsões. Isso é importante, mas não é o que muda a vida da pessoa. O que muda a vida da pessoa é o viver a palavra do Eterno. E isso levou um tempo nessa minha caminhada de Techuvá, né? Eu tive meus momentos em que eu briguei contra a palavra por causa do meu desejo, né? Porque queria ainda continuar com aquilo, achando que não tem explicação, né? Uma resistência no início que eu tive muito grande com o alimento, né? Eu não entendia talvez direito os textos de João, né? No o lençol, né? Que ali ele está falando de pessoas, né? De comer com pessoas. Ele mesmo diz que nunca comeu nada impuro, né? Então, há sempre no início essa luta interna, mas vocês têm que, principalmente quem está começando na jornada, né, quem está ainda se aproximando da comunidade, né, daqueles que também já estão caminhando, né, estejam abertos para Torá, né, esqueçam o que foi ensinado, né, sejam deserto, né, se esvaziem e recebam a Torá, né. Busquem o Rabino para dúvidas, né? O Rabino está sempre disponível para a gente, ele precisa que a gente se aproxime dele, porque ele é o nosso guia, né? Ele é o nosso baluarte daquilo que nós temos que entender, a forma que nós devemos entender a Torá, né? Então, vamos crescer como comunidade, né? E viver todo o dia à vontade expressa na Torá do Eterno. Ok, meu irmão Rafael. Muito obrigado pelas palavras, pelos seus comentários aí. Realmente, a gente viver a Torá é uma fonte de transformação nas nossas vidas, né? Sem isso, a gente não consegue chegar ao Eterno por meio de Machia. Impossível ser seguidor de Cristo, como você falou, sem viver a Torá. Afinal de contas, ele é a Torá viva, né? Muito bom mesmo. E eu gostaria, então, de abrir aqui a oportunidade, se algum irmão tiver alguma pergunta a fazer, algum comentário, algum Shalom, acréscimo. só Pois não, irmã. teria que parar de filmar, não? Sim. Está encerrando aqui.